Amém? Olhe para a pessoa do seu lado, dá um sorriso bonito, estenda a mão, diga que bom que você está aqui, que Deus te abençoe. Podemos assentar. Eu agradeço as palavras carinhosas aqui do pastor Walter, né? Tem alguém que ainda não me conhecia? Não perderam muita coisa. Muito mais importante do que me conhecer é conhecer Jesus. Amém? Glória a Deus. A gente é só um vaso, só um instrumento na mão de Deus. Fiquei muito feliz de encontrar um amigo de mocidade aí, hoje o Alva, e a esposa, né, Alva? É Anaí, né? E sua memória ainda está boa, viu? Que bom, alegria ter vocês aqui conosco, os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Eu sei que hoje é uma noite fria e muita gente não resistiu à tentação e já está debaixo da coberta, mas nós estamos aqui, vamos alimentar o nosso coração, a nossa alma, vamos ouvir a palavra de Deus. Fiquei feliz aqui de cantar os louvores, o conjunto está tão gostoso, né? Esse momento de louvor, de adoração a Deus. E queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje de um assunto muito importante. O tema que o pastor Walter nos deu aqui para meditar é o seguinte: a oração traz à existência aquilo que ainda não existe. Interessante esse tema, né? Olha só, a oração traz à existência aquilo que ainda não existe. É um tema curioso, mas nós vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, no Evangelho escrito por Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 13 ao 21. Pode ficar em pé, só mais um instantinho, depois a gente assenta aí com calma, né, para ouvir a palavra. Mateus capítulo 14, do versículo 13 ao 21, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-nos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Quem será que come mais? Alguma pergunta? Põe a tua mãozinha direita à altura do coração. Diga comigo: Senhor Jesus, eu estou muito feliz em estar aqui nesta noite. E eu vim aqui para te adorar, para buscar a tua presença, para ouvir a tua palavra. E eu preciso de um milagre do Senhor na minha vida. Ajuda-me, Senhor, desperta a minha fé e fala ao meu coração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. E antes de ouvir a palavra, só diga mais uma vez para a pessoa do seu lado: não vá dormir. Isso, fique atento. Tá
Tá certo? Ok. Meus queridos, dias atrás eu estive lá na cidade de Campo Mourão, onde essa igreja aqui, a quarta igreja, tem uma grande responsabilidade em trabalhar pelo crescimento das igrejas ali naquela região da Coamo, cooperativa ali de Campo Mourão, e são várias cidades ali pelas quais nós temos responsabilidade, entre igrejas, congregações, são em torno de 30. Pastor Agostinho, ele foi um pioneiro nesse trabalho, na implantação da igreja quadrangular no interior do nosso estado, trabalhou lá 25 anos, viajando, são 470 quilômetros para ir, 470 para voltar, fora o que se roda lá, viajando nas cidades. E um tempo atrás, há 13 anos atrás, o pastor Agostinho já estava um pouco cansado de tantas viagens e tanta coisa, e eu fui chamado aqui no Conselho do Estado, dizendo assim: Jorge, agora teu pai não tem mais condição física de fazer tanta viagem, e agora você vai ter que dar continuidade, né? E nós estamos há 13 anos fazendo esse trabalho ali, trabalho assim de muito amor, de muita misericórdia, atendendo ali um povo simples, um povo humilde. Tem alguém aqui que é do interior do estado? Tem um pé vermelho aí? Né? Então, o irmão Antônio lá, é um povo maravilhoso, e eles têm a maneira de agradar a gente. Sabe o que eles fazem para agradar a gente? Dando comida. Cada vez que eu venho de lá, eu ligo para minha esposa e digo: faço uma sopa. De tanto que a gente come lá para agradar aquele povo. Mas, irmãos, nós fizemos algo ali neste ano, agora no dia 1º de maio, que nesses 37, 38 anos de trabalho nunca tinha sido feito. Nós colocamos um centro de eventos em Campo Mourão e nós incentivamos os pastores a trazer todo aquele povo das igrejas para a gente se reunir e juntos ali adorar a Deus. Todo aquele povo. Queridos, nós estávamos ali em mais ou menos 1.200 pessoas. E eu fiquei feliz. Foi assim um derramar do Espírito Santo. A gente orou junto, ministrou, ouvimos a palavra, mas foi um verdadeiro Pentecoste, um avivamento, uma coisa linda. E o que acontece, irmãos? Em algumas cidades ali do interior, cidades pequenas, 3.000 habitantes, 5.000 habitantes, a gente observou o quê? Que o pastor que está à frente daquele rebanho já é um homem idoso, 72 anos, 70 anos, e a gente tem uma preocupação. Qual é a preocupação? Se esse homem vier a faltar, quem é que vai dar continuidade no trabalho? Porque, queridos, imagine você, um jovem, casado, um filhinho, 2 filhinhos, 22, 23 anos, começando a vida. Será que ele vai abrir mão de uma carreira, de uma capital, e pegar uma igreja pequenininha, lá no interior do estado, numa cidade pequena, e ter a fé ali de começar aquele trabalho, a coragem de começar aquele trabalho ali, um trabalho de cidades longínquas, cidades humildes, um povo simples, igrejas ali que arrecadam 2, 3 mil reais, tem ali a despesa, o pastor tem pouca provisão ali para conseguir viver. Mas o que alegrou meu coração é que nessas 1.200 pessoas que nós estávamos ali, tinha muitos jovens. Então Deus, ele está despertando uma nova geração, ele está despertando uma nova igreja, um povo novo, uma juventude que está vindo. E eu estava falando ali, ministrando, porque ali estavam todos, anciãos, jovens, crianças. Eu estava falando a eles sobre a necessidade da renovação. A necessidade da renovação. Nós recebemos um tempo atrás aqui na quarta igreja, uma família, e aquele homem, ele tem seus filhos, ele estava dizendo: pastor, a gente pertencia a uma igreja,
era uma boa igreja, tinha lá 400 membros, uma boa igreja, mas o que aconteceu? O pastor foi ficando velho, foi passando o tempo, ele estava com 80 e poucos anos, e era só ele que pregava, ele não dava oportunidade para ninguém, e os jovens foram indo embora, e a igreja foi ficando vazia, e queridos, aquela igreja se acabou. Você já pensou o que é isso? Agora, lidar com o jovem, você acha que é fácil? Lidar com a juventude? Então, é um desafio muito grande, porque, queridos, eu particularmente completei aí esses dias 60 anos de idade, nem parece, né? Parece mais, 60 anos de idade. Mas será que um jovem hoje de 20 anos, ele tem a cabeça que eu tenho? Não tem. Ele ainda tem aquele desejo de conquistar o mundo, ele tem aquela força, aquela energia, aquela juventude. Então, queridos, os tempos mudaram. Hoje a igreja tem tecnologia, tem culto online. Hoje tem culto online, graças a Deus. Então a gente transmite um culto hoje, vai para o mundo inteiro, pela internet as pessoas podem assistir. Mas lá atrás, quem que pensava nisso? Irmãos, microfone sem fio, lá no começo não existia, um teclado ali cheio de recursos, não existia. Hoje não, hoje existe a modernidade. E o que o jovem gosta? O jovem gosta dessas coisas, o jovem gosta. Isso atrai a juventude, é a linguagem deles hoje, é a renovação que vem, é uma nova linguagem. Então ele estava falando ali sobre a necessidade de nós darmos liberdade para a juventude, de tratá-los com amor, de tratá-los com carinho, mas ao mesmo tempo existe uma preocupação, porque o Evangelho tem alguns valores que não podem ser negociados. Você está me entendendo? Tem coisas que a gente não pode abrir mão. Eu estava falando isso ali. Você quer ver uma coisa que a gente não pode abrir mão? É isso aqui. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Porque, queridos, aqui está toda a base da nossa fé. Por que nós oramos pelos enfermos e os enfermos são curados? Porque está escrito: em meu nome curarão os enfermos. Você entendeu? Queridos, nós cremos no batismo do Espírito Santo, porque João Batista disse: eu vos batizo com água, mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas aqui está a base. Mas, queridos, hoje a igreja, infelizmente, ela olha a modernidade, que eu acho que é necessária, mas às vezes esquece algumas coisas importantes, como a leitura bíblica, a meditação na Bíblia. E por causa disso, muitas pessoas, elas acabam sendo pastoreadas pela internet. Ela não conhece quem é aquele pregador, ela não sabe como é a vida daquele homem ou daquela mulher, e às vezes aquela pessoa está ali e fala bonito, mexe com as emoções, mas muitas vezes começa a entrar por caminhos perigosos, e se a pessoa não tem conhecimento, acaba embarcando e entrando por um caminho perigoso, o caminho das heresias, o caminho do engano, o caminho do erro. E eu lembro, e nós temos essa foto aqui na igreja, a quarta igreja, ela vai completar 64 anos de vida. Começou num tabernáculo de madeira, na verdade numa casa de família, um tabernáculo de madeira, e quando foi feita a primeira igreja de alvenaria, aqui uma das primeiras igrejas de alvenaria, foi lançada a pedra fundamental. No lançamento da pedra fundamental, tem uma foto, foi feita uma caixinha de concreto, e ali foi depositada uma Bíblia. Então, queridos, essa igreja está construída sobre a palavra de Deus. Você pode aplaudir Jesus? E está escrito: passará os céus e passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, como está lá no Salmo 1, bem-aventurado é o homem que medita nela de dia e de noite, de dia e de noite. Você está construindo a tua vida sobre um alicerce sólido. Podem vir os ventos, podem vir as dificuldades,
Pode vir as tormentas, mas você vai vencer todas elas em nome de Jesus. Porque a tua vida está construída sobre um alicerce sólido. Você sabe outra coisa que a igreja faz muito pouco hoje? Oração. Irmãos, quando a gente lembra, não é que eu sou saudosista, né? Eu gosto da modernidade também, mas tem coisas que a gente não pode esquecer. Eu lembro que antigamente, quando a gente vinha na igreja, a gente dizia: irmãos, vamos orar. Começava aquele barulho, todas as pessoas orando em voz alta, glorificando a Deus. Era aquele barulho maravilhoso do povo de Deus, né? Às vezes até os vizinhos reclamavam: mas tem muito barulho. E a gente diz assim: não, mas quem quer sossego vai morar do lado do cemitério, não do lado da igreja, ainda mais de uma igreja pentecostal. Amém. De um povo cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Então, queridos, é interessante. O pastor Walter orou aqui pelo pastor Agostinho, e ele sempre foi a minha referência. Primeiro porque é meu pai, né? Depois porque é um homem de Deus. Mas a vida do pastor Agostinho, olha, eu podia ficar contando história para vocês aqui a noite toda, mas a gente quer terminar no horário. Mas é interessante, porque esses dias o meu filho foi falar com ele, é neto dele, né? E disse: vô, hoje a gente vê esses pregadores na internet, eles falam bonito, né? As pessoas choram, tudo, é interessante, é bacana. No seu tempo eu também tinha. Ele disse: tinha muita gente que falava bonito e tal, né? E o meu filho disse: mas e o senhor, o que o senhor pensa de tudo isso? Ele disse assim: olha, você sabe que eu tenho o segundo ano primário, que eu não sabia falar bonito. Para eu pastorear a igreja, sabe o que eu fazia? Eu me agarrava na oração. Queridos, o estudo é bom, e o estudo é necessário. Falar bonito é bom e é necessário, mas nada substitui uma vida de oração. Nada substitui uma vida de oração. Eu estava alguns anos atrás, trabalhei no hospital militar, ali no Batel, muitos anos, e um dia uma funcionária, uma pessoa simples, veio falar comigo. Ela me disse assim: eu conheço a sua família, trabalhei na sua casa quando o senhor era pequeno ainda. Falei: pronto, lá veio meus podres aí, né? Ela disse assim: o senhor sabe que eu vi uma coisa na sua casa que eu nunca esqueci. Essa senhora ajudava a minha mãe, né? E ela disse assim: o seu pai tinha um lugarzinho de oração, tinha uma salinha de oração. Eu falei: é verdade. E toda manhã ele entrava ali. Eu falei: é verdade. Ele passava muito tempo ali. Eu falei: é verdade. E ela disse assim: olha, aquele chão onde ele orava tinha marca das lágrimas que ele derramava ali. Eu tentei apagar aquilo de todo jeito e nunca consegui. Você está entendendo? O que é uma vida de oração? Queridos, tudo isso que nós vemos hoje aqui, uma igreja grande, uma igreja que tem muitos cultos, que tem muitos membros, tudo isso foi gerado através da oração. Através da oração. É interessante porque o engenheiro que projetou essa igreja, quando ele fez parte dessa comissão de construção, ele era um novo convertido ainda, mas era um engenheiro, acostumado. E o pastor Agostinho disse: nós vamos construir uma igreja para tantas pessoas, vai ser assim, vai ser uma igreja grande, e vocês estão na comissão de construção e vão me ajudar. E aquele engenheiro pensou, mas não falou. Depois ele me contou. Ele disse: esse homem está louco, ele não sabe quanto custa isso. Então, queridos, a oração, ela tem esse poder de trazer à existência aquilo que não existe. O que era aqui o bairro do Capão-Lembuia? O que era a quarta igreja e o que é hoje? Isso não é fruto de verba do governo, de recurso que veio do político. Isso veio de Deus. E esse texto que nós lemos, irmãos, ele nos dá a base naquilo que nós estamos falando aqui. Porque Jesus, ele foi para um lugar deserto. Ele queria ficar um tempo, um tanto sozinho, porque ele recebeu uma notícia ruim. Olha, tem notícia que a gente recebe que dá um bate na gente, não é verdade? Puxa, aquela notícia assim, você tem vontade de
Fica sozinho um pouco, pensando, refletindo. E qual foi a notícia ruim que Jesus recebeu? A morte de João Batista. João Batista era primo de Jesus. João Batista era um grande profeta. E a morte dele foi uma morte horrível. Uma mulher chamada Herodias, uma mulher perversa. Ela vivia num relacionamento ilícito com o rei Herodes. E essa mulher, então, ela tinha os seus pecados ali condenados por João Batista, que não concordava com aquela situação. E ela teve ódio do profeta, porque ele não passava a mão na cabeça. Assim, o profeta fala da parte de Deus, irmãos. E Deus é Deus, Deus é santo. As coisas de Deus são coisas certas, são coisas corretas. Deus, ele não passa a mão, ele é misericordioso, mas ele também é justiça, né? E Deus não aprovava as coisas erradas que aquela mulher fazia. E veja o que aconteceu. Ela pediu a cabeça de João Batista num prato. Ele morreu com a sua cabeça cortada, decepada, né? E Jesus recebeu essa notícia e ele quis ficar um pouco sozinho. Ele foi para um lugar deserto, mas o povo descobriu que ele estava lá e foram atrás dele. Por quê? Porque onde Jesus estava, os milagres aconteciam. E queridos, Jesus olhou aquela multidão. Ele podia dizer para os discípulos assim: olha, diga para eles que hoje não vai dar. Mas Jesus teve compaixão daquele povo. Ele teve misericórdia daquele povo. Meus irmãos, assim é a igreja. A igreja não fecha. A igreja está aberta. Se chega aqui a hora que for, com um problema, uma necessidade, sempre tem alguém para orar por você. Olha, no tempo da pandemia, irmãos, foi um tempo que nós trabalhamos muito. As pessoas em casa, no isolamento, nós tínhamos aqui uma equipe se revezando. E olha, quantas pessoas a gente atendeu no momento de desespero, no momento de tristeza. E muitos pastores, inclusive, morreram, contaminados pelo Covid. Eu fiz culto fúnebre de amigos meus, que morreram ali na luta, dando a vida. Por quê? Porque tem um chamado de Deus. E esse chamado é movido pelo quê? É pelo amor, é pela compaixão das pessoas. E Jesus, então, ele colocou a necessidade daquelas pessoas acima das suas próprias emoções. E ele esqueceu a dor que estava sentindo e foi atender aquele povo, e curando os enfermos, abençoando aquele povo, trazendo ali uma palavra de esperança, de conforto para aquelas multidões. E aí, meus queridos, ele não viu e o tempo passou. E assim é quando a gente está na presença de Deus, a gente não vê a hora passar, né? E de repente os discípulos disseram: Senhor, despeça a multidão, porque já é tarde. Já passou, não teve almoço, já devem estar com fome. Acho que os discípulos também estavam com fome, né? Para eles irem comer. Jesus disse assim: olha, não é mistério que vão, deem vocês comida para eles. Mas a Bíblia diz aqui que só eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Meus irmãos, juntar homem é fácil? Não é fácil. Mulher é mais fácil de ajuntar. E criança, então, é só se dizer que tem doce. Que ó, a criançada vem, né? Então tinha ali, alguns historiadores, os teólogos dizem que era uma multidão de mais ou menos 15.000 pessoas. Você já pensou que ia dar comida para 15.000 pessoas? E Jesus disse: tem comida para eles. Ah, mas Jesus, meu Deus, ele queria provar a fé daqueles homens. Ele disse: Senhor, a única coisa que nós temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Olha, isso aí, se bobear, a gente come sozinho, né? 5 pães e 2 peixinhos. E o que Jesus fez? Ele pegou aquilo e apresentou a Deus e orou. E orou. A oração com fé. A oração com fé. E o que aconteceu? Ele mandou que aquelas pessoas se assentassem em grupos ali, e os discípulos começassem a distribuir. E ali aconteceu o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então, queridos, o que tinha ali? 5 pães e 2 peixes. Mas a Bíblia diz que só de sobra, eles encheram 12 cestos cheios. Só de sobra.
fora o que o povo comeu. Quer dizer que eles comeram e se saciaram. Eu pergunto para você, da onde que veio esses pães e esses peixes? Da onde que veio? Do mundo espiritual. Porque tudo aquilo que nós queremos conquistar na nossa vida material, nós temos que conquistar primeiro no mundo espiritual, através da oração. Então, se você entrou hoje aqui, você disse, pastor, eu vim aqui porque eu quero a cura do meu esposo, a cura do meu filho. Você tem que conquistar primeiro através da oração, porque vencendo essa batalha na oração vai acontecer a cura. Pastor, olha, meu esposo infelizmente está perdido no vício. Eu quero de novo aquele homem, um homem bom, um coração bondoso, um homem fiel. Meu irmão, minha irmã, nós alcançamos através da oração. Ah, pastor, naquela casa própria, eu pago aluguel há tanto tempo. Como eu queria ter a minha casa, ter a chave da minha casa. Como é que você vai conquistar isso, irmão? Você vai conquistar através da oração. Então, a vida de oração é o segredo para uma vida vitoriosa. Mas, queridos, a oração, ela é um caminho que a gente tem que começar a entrar por ele sem pressa. Por isso a palavra de Deus é assim, portanto, quando orares, entra no teu quarto, deixa o celular do lado de fora, deixa as preocupações do lado de fora e fecha a porta atrás de você, porque ali é você e Deus. Hoje eu atendi uma jovem, 17 aninhos, e ela trouxe uma lista de perguntas para mim. E uma das perguntas foi assim, pastor, como é que eu vou viver o sobrenatural de Deus? Acho que é o que todos nós queremos, né? E eu comecei a falar para ela, é você lendo a Bíblia, é você orando, é você buscando a Deus. Então, irmãos, aquilo que tem valor para nós temos que nos dedicar, entendeu? Aquilo que é importante para nós exige a nossa dedicação. Em que lugar Deus está na tua vida? Você tem tempo para Ele? Você tem tempo para falar com Ele? E tem tempo para ouvir a sua voz? Mas, pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Meus queridos, Deus ele fala com cada pessoa de uma determinada maneira. Alguns Deus fala em sonhos, outros Deus fala em visões, outros ouvem a voz de Deus aqui dentro do seu coração. Mas você vai conhecer a voz de Deus à medida que você der tempo para Ele. Você sabe que uma vez um garoto estava numa festa, e naquela festa de aniversário de criança, quem já foi em festa de aniversário de criança? É bem silêncio, né? É assim? Não, é que é uma barulheira, é criança pulando, é comida, é brincadeira, é grito, mas um menino, ele de repente parou e disse, olha gente, eu estou indo embora que meu pai está me chamando. E os demais disseram assim, mas ninguém escutou. Ele falou, eu escutei. Por que você escutou? É porque eu conheço a voz do meu pai. Você conhece a voz do teu pai? Como é que a gente vai conhecer? Aprendendo a ouvir a voz de Deus. Então a gente precisa ter intimidade com Ele, ter experiências com Ele e fazer da oração um hábito na nossa vida, né? Às vezes eu vejo o pastor Agostinho, ele chega para alguém, você quer ter uma vida vitoriosa? Então vamos fazer assim, todo dia você vai orar meia hora e ler a Bíblia meia hora. Mas queridos, às vezes a pessoa pensa, só de pensar orar meia hora, mas eu não tenho palavra. Mas comece com 5 minutos, depois você vai para 10, depois você vai para 15, aí você vai chegar na meia hora, depois vai ser 1 hora e aí vai embora, né? Porque a oração é interessante. Quando a gente vai entrando na presença de Deus, as coisas desse mundo, elas tentam nos impedir. Você começa a pensar na máquina de lavar roupa que ficou ligada, você começa a pensar no filho, sabe? E você vai, à medida que você vai orando, você vai se desprendendo, e você vai deixando o mundo natural, e você vai entrando no mundo sobrenatural. E aí você vai sentindo a presença de Deus, você vai falando com Ele, e Ele vai falando com você.
E aí você começa a entrar por esse caminho. Então existe a oração de louvor, de gratidão a Deus. A oração passa por isso. Existe a oração de arrependimento, quando você pede a Ele o perdão dos teus pecados. Existe aquela oração em que nós estamos adorando a Deus, exaltando a Ele por aquilo que Ele é. Existe aquele momento também onde nós entramos naquela oração de guerra. Nós dizemos: Senhor, os meus filhos Satanás não vai levar, a minha casa Satanás não vai destruir. E ali nós estamos na guerra, ali nós estamos na batalha. E ali você vai conquistando, e vai conquistando, e vai conquistando. E você vai descobrir que a oração tem esse poder de trazer para o Deus do Senhor, de trazer à existência aquilo que os teus olhos ainda não viram. Mas quando você conquistar aqui no mundo espiritual, dentro de pouco tempo vai acontecer aqui. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que você curvasse a tua cabeça agora, fechasse os teus olhos. O que foi que te trouxe aqui nessa noite? Você veio em busca de um milagre? Existe uma necessidade dentro do seu coração? Existe algo que você está buscando da parte de Deus? Meus irmãos, neste momento nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus, mas tenha a certeza de que Deus está ouvindo a tua oração, a oração de cada um. Deus tem este poder, porque Ele nos conhece individualmente, Ele conhece a nossa vida, e Ele quer ouvir a tua oração agora. Então, com os teus olhos fechados, você vai agora pensar naquilo que é a necessidade da tua vida nessa noite, aquilo que você está buscando no Senhor. É um novo emprego, é a cura de um familiar, de um amigo, é uma bênção material. Então agora, pela fé, entra no mundo espiritual, comece a falar com Deus, comece a orar e comece a pedir ao Senhor agora a tua bênção e a tua vitória. Vai levantando a tua voz, vai falando com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ministramos, Senhor, a Tua palavra nesta noite, e eu Te louvo, Senhor, pelo privilégio de estar aqui com os Teus filhos, com as Tuas filhas. Senhor, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus de milagres, e tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem para nos dar. Mas, Senhor, nós precisamos aprender a conquistar através da batalha espiritual, através da oração, da súplica, do clamor, aleluia. E os teus filhos estão clamando a Ti agora, apresentando a Ti, ó Deus, o seu lar, a sua família. Meu Deus, alcança este homem, esta mulher que porventura endureceu o seu coração e entrou pelo caminho da violência, pelo caminho do vício. Senhor, vai transformando pelo Teu poder agora, vai, Senhor, libertando de toda opressão maligna, de toda opressão das trevas. Senhor, vai alcançando este jovem agora, este filho, esta filha que se perdeu também no mundo, na prostituição, no pecado, Senhor amado, no caminho do vício. Traz este jovem, esta jovem, transformados pelo Teu poder, aleluia. Que toda obra das trevas venha ser desfeita nesta vida agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar por aqueles que entraram aqui talvez doentes, enfermos, com um diagnóstico médico de enfermidade. Jesus, o Senhor é o médico divino, é o médico dos médicos. Que o Teu poder, a Tua unção venha agora para curar, para libertar, para dar vida e saúde. Aqueles que estão aqui intercedendo por um ente familiar, um ente querido que se encontra acamado num leito de dor, num leito de sofrimento, manifesta, Senhor, o Teu poder para curar agora, para restaurar agora. Meu Deus, aquele que precisa de uma cura emocional, talvez tenha lutado contra a angústia, contra a depressão, liberta pelo Teu poder, aleluia. Traz alegria neste coração, a paz a este coração. Meu Pai, aquele que aqui entrou com dificuldades profissionais,
financeiras, traz a provisão, aleluia. O Senhor que multiplicou ali os pães e os peixes, realiza o milagre da multiplicação também nesta vida, meu Pai, trazendo fartura e abundância. Meu Deus, e ajuda-nos a ter uma vida vitoriosa. Desperta-nos, Senhor, para uma vida de oração, que nós possamos entender, meu Pai, o caminho da vitória e nunca desanimarmos diante das lutas, das oposições que se levantam, mas que possamos clamar a Ti com fé, aleluia, porque o Senhor é um Deus que ouve e que responde à oração. E eu quero agora, em nome de Jesus, amarrar a todo espírito imundo, a todo espírito das trevas que tem lutado contra esta vida, que tem lutado contra esta família, toda obra da bruxaria, da feitiçaria, da inveja, da magia negra, seja desfeita agora, caia por terra, em nome de Jesus Cristo, e o teu povo receba agora a paz, a alegria, a saúde, a bênção e a vitória. E nós damos a Ti, Senhor amado, toda a honra e toda a glória. E eu te peço, levanta, Senhor amado, um exército guerreiro, um povo forte, um povo que clama a Ti, e um povo, meu Pai, que nasceu para vencer e para conquistar. Assim nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos o Teu povo e declaramos na vida de cada um a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Se você toma posse, aplauda bem forte.